Graças e paz, amados, estamos começando mais um Momento Instrução, onde levamos as instruções bíblicas até o teu coração, para você poder atualizá-la na tua vida. E hoje a ministração da palavra se encontra em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo, ou melhor, vamos estar lendo somente o versículo 21, 22 e 23, uma passagem muito conhecida, onde nós vamos entender e buscar algo importante da palavra de Deus. Vamos para a leitura bíblica, que diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Vamos centralizar nisso aqui. E rogou-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Observe, Jairo, ele vai até Jesus e ele faz um pedido. Qual é o pedido? Para que Jesus vá até a sua casa e toque na sua filha que está enferma, que está quase morte, uma enfermidade que Jairo já sabia que possivelmente ia levá-la à morte. Interessante aqui que nós estamos falando de um homem a qual a Bíblia revela que ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, um líder religioso. Ele era um líder, daquele povo ali, da religiosidade daquele povo. Ou seja, o período que nós estamos falando é o período de Jesus, qual Jesus ele era rejeitado pelos religiosos da época. Ele era rejeitado pelo sistema religioso da época. E Jairo, pertencendo a esse sistema e indo buscar a ajuda de Jesus, ele estava se colocando num posicionamento onde ele seria, provavelmente, assim como deve ter sido, acusado. Pessoas iam falar mal dele, pessoas iam julgar ele por ele estar buscando ajuda em Jesus, sendo ele um dos líderes religiosos. Perceba isso. Ele não se importou com o que iria acontecer com o seu posicionamento na sociedade. Ele não se importou com o que as pessoas iriam falar dele. Ele não se importou o quanto isso ia atingir o seu status, o seu cargo ali, na sinagoga, porque ele sabia que o mais importante para a vida dele, o mais importante para ele, era levar o toque do mestre para que viesse tocar na sua filha e ela ser curada. A fé de Jairo é uma fé tão grande que ela rompeu, ela rompeu o orgulho, do ser humano, ela rompeu, o medo do ser humano que o ser humano tem de não ser mais aceito. Não teve isso para ele. Ele entendeu que o que importava era ele levar o toque de Jesus para a sua casa. E aqui no início já tem uma grande lição, que nós temos que entender isso, que o importante para nós, o primordial, tem que ser levar a presença de Jesus para os nossos negócios, levar a presença de Jesus para a nossa casa, para o nosso lar, para toda a nossa vida, levar o toque do Mestre. Porque o toque do Mestre é o toque que liberta, é o toque que cura, é o toque que restaura, é o toque que reaviva, é o toque que transforma, é o toque que nós precisamos em nossa vida. Muito forte isso. Ele foi, e observe, ele pediu, ele falou: Jesus, eu quero que você vá na minha casa e toque na minha filha, para que ela venha sarar e ela possa viver. E isso moveu o coração de Jesus. O texto diz que Jesus, assim como Jairo falou, ele se levanta e ele vai em direção à casa de Jairo. Mas, como nós conhecemos a história, no meio da caminhada em direção à casa de Jairo, ela é interrompida por uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, conhecido como a mulher do fluxo de sangue. Ela sofria deste mal por 12 anos. E ela já tinha gastado todos os seus recursos,
Porém, ali ela vê uma oportunidade através de um ato de fé. Ela diz que se ela, pelo menos, se ela pudesse tocar na ponta do vestido de Jesus, ela seria curada, na orla do vestido, ela seria curada daquele mal. E assim ela faz, e ela é tocada, e ela é curada na hora. E ela tenta esconder isso, só que Jesus faz questão de expor o que tinha acontecido ali. E todos ficam conhecedor do milagre que Jesus tinha feito. Que aquela mulher, ao tocar-se simplesmente na orla de Jesus, naquela ponta ali de tecido do vestido de Jesus, ela foi curada. E esse testemunho foi dado ali. Só que neste momento, chegam os mensageiros da notícia ruim e falam para Jairo não mais perturbar o mestre, porque a menina agora já estava morta. A mensagem que eles trouxeram para Jairo: Jairo, acabou, não adianta ter mais esperança, não adianta agora você levar o mestre, porque nada poderá ser feito, porque o final chegou, acabou, ela morreu, não tem solução. Esta era a mensagem que estava chegando ao ouvido de Jairo naquele momento, através daqueles mensageiros que vieram até ele. Porém, a mensagem que o cenário que ele tinha acabado de fazer era diferente. Era uma mensagem que dizia que uma mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos, num simples toque no vestido de Jesus, ela foi curada. Esta mensagem tinha falado no coração de Jairo antes da mensagem que a filha dele tinha morrido chegar até ele. Observe isso aqui. Jesus ali, ele explanou este testemunho desta mulher, e eu creio que isto aumentou a fé de Jairo. Por quê? Porque Jairo, como nós lemos, ele pediu: Jesus, vai até a minha casa e toque na minha filha. Imagine, se um simples toque no vestido curou aquela mulher, imagine o que vai acontecer quando o próprio Jesus tocar com as suas mãos na minha filha. Eu creio fortemente nisso, que isso foi uma das coisas que veio na mente de Jairo para ele não perder a fé, ele não perder a esperança. E Jesus, ele complementa falando: Jairo, crer somente e verás a glória de Deus. Ou seja, o cenário, o testemunho do nosso próximo, o testemunho daquilo que tem acontecido na vida de pessoas que estão ao nosso redor, que Deus está fazendo, de repente está falando: mas eu estou buscando há mais tempo, né? Porque Jairo foi ele que foi buscar Jesus, e aquela mulher foi curada primeiro, o milagre da vida daquela mulher aconteceu primeiro que no dele, né? O que ele precisava, e de repente, devido à notícia, né, ele poderia falar: agora não tem mais tempo. Se ele não tivesse parado para falar com esta mulher, de repente, ele chegaria a tempo e a filha seria sarada. Porém, ele entendeu, dá a entender que ele entendeu que essa mensagem negativa não ia impedir o agir do Deus a qual ele estava buscando através de Jesus. E não ia impedir o agir do toque de Jesus na vida dele. O toque de Jesus era muito maior do que qualquer circunstância que ele poderia estar vivendo. E isso que nós temos que ter esta essência, essa visão, que o testemunho do nosso próximo, ele não é para nos desanimar, nós acharmos que, porque ele foi atendido e eu não. Não, pelo contrário, tem que ser o combustível da nossa fé, para a nossa fé aumentar, e nós termos a certeza que nós estamos buscando a pessoa certa, aquela que verdadeiramente pode fazer o sobrenatural, o extraordinário, o milagre que eu preciso. E Jairo ali, ele aumenta, a fé dele, eu creio, através do testemunho desta mulher. E o texto diz que eles continuam indo em direção à casa de Jairo. E quando chega ali, já tem muitas pessoas chorando, muitas, através dos estudiosos, nós vamos entender que estavam ali porque era um costume, elas eram contratadas já, para preparar todo este ambiente de morte, este ambiente de luto, Ou seja, uma grande parte daquelas pessoas estavam ali por causa da morte daquela menina. E Jesus, ele vai mandar todos sair. Somente ficar, alguns discípulos com ele e a família da menina, o pai e a mãe daquela menina. E o texto vai dizer que todos aqueles que estavam relacionados com aquele ambiente de morte, Jesus pede para sair. Uma aplicação espiritual para mim e para a tua vida. Quando nós levamos a presença de Jesus para a nossa vida, para todas as áreas da nossa vida, quando nós levamos a presença de Jesus, uma das primeiras coisas que acontece
É tudo aquilo que está relacionado com morte, tudo aquilo que está relacionado com um ambiente de morte. Bate em retirada, porque a própria vida está chegando. Jesus, ele é a própria vida. E o texto vai dizer que assim como Jairo pediu, ele faz. Ele toca na menina. E aquela menina que, eles achavam que estava morta, porque Jesus, ele não vai falar que ela estava morta, ele vai falar que ela dorme. Porque ele é o único que pode dar a palavra final na tua vida. As circunstâncias não podem dar a palavra final na tua vida. Somente Jesus. Somente Deus. Então ele toca naquela menina e ela levanta. E ela é ressuscitada. E a esperança volta para a casa de Jairo. Sai do ambiente de morte e inicia um ambiente de vida, de uma nova vida. Uma vida agora que tem a marca de um milagre sobrenatural. Atualize isso no seu coração. O importante para a minha e para a tua vida é buscar o toque de Jesus. Busque o toque de Jesus em todas as áreas da tua vida. E você também vai viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Graça e paz.